Olá, eu me chamo Aline Amorim Chaves, sou estudante de doutorado do Programa de Estudos Pós-Graduados em Política Social pela Universidade Federal Fluminense e também sou mestre em Educação Profissional e Saúde pela Escola Politécnica de Saúde da Fiocruz. O título do meu trabalho é A Relação entre Trabalho e Educação Básica e Profissional no Contexto Histórico Brasileiro. Eu começo, então, o trabalho a partir da introdução, indicando que o principal objetivo do trabalho é discutir alguns elementos que fundamentam e compõem a história da educação brasileira, situando esses elementos na relação entre trabalho e educação, com base na compreensão dos direcionamentos das políticas públicas desse campo. Para desenvolver essa discussão, foram selecionados 4 textos que contemplam os aspectos que se pretendeu discutir, que são eles, né, o texto da autora Bárbara Freytag, da Cássia Coenzer, Lobo Neto e Gaudêncio Frigoto. A estrutura do trabalho foi dividida em introdução, fundamentos das políticas de educação, a relação do ensino médio e ensino profissionalizante e técnico e as considerações finais. No primeiro tópico, né, onde eu cito os fundamentos das políticas públicas de educação, eu vou fazer um aparato geral da história da educação no Brasil, começando ali pelo período colonial e Primeira República, em que a educação era conduzida pela Igreja Católica, né, e ministrada pelos jesuítas. O modelo de políticas públicas da sociedade naquele período era escravocrata, onde senhores de escravos controlavam a reprodução dos trabalhadores. Então, tudo que dizia respeito aos trabalhadores daquela época, que eram os escravos, estavam sob domínio dos senhores, dos seus senhores. Depois eu avanço para a Era Vargas, né, e vou falar um pouco sobre esse período aí de 1930 e de como a educação vai se expandir para garantir mão de obra qualificada para o trabalho, né, para a industrialização, já que é um período que o Brasil começa a se industrializar, então é necessário também que a educação acompanhe esse processo para que haja mão de obra para essa expansão da industrialização. Também falo um pouco sobre o período pós-Segunda Guerra, né, que já é após a Era Vargas, né, mas antes do período do regime militar, em que há um objetivo menos protecionista do Estado, né, que acontece muito na Era Vargas. O que a gente vê é um avanço do setor privado nas políticas públicas e na educação. Né? Então, a gente tem uma redução do Estado nessas políticas, né? No protecionismo estatal que foi vivenciado durante o período da Era Vargas. Houve também um processo, né, de endividamento internacional relacionado ali, né, ao período pós-Segunda Guerra, que vai subordinar as políticas públicas brasileiras ao interesse do capital global. Né? Após esse período, né, a gente tem o regime militar, o período de regime militar, que permanece implementando políticas neoliberais, entretanto, vai promover um aumento do acesso à escola, à educação. Porém, esse aumento não é acompanhado de qualidade, mas há um aumento do acesso à escola. Entretanto, uma certa redução ali na qualidade do ensino, algumas disciplinas retiradas, né, no período aí do regime militar. Ambos, né, esses períodos até aqui, até o período pré-88, né, o que se tinha era um regime dualista do ensino no Brasil, em que as classes médias altas elas tinham mais acesso à educação propedêutica e a sua preparação era muito voltada para o acesso ao ensino superior e ao trabalho intelectual. Já as classes mais empobrecidas e trabalhadoras da sociedade eram direcionadas para a educação técnica básica, para se manterem preparadas para trabalho manual
e para o trabalho industrial, né? Esse período também é marcado por altos índices de evasão escolar, que se mantém, inclusive, na atualidade, mas atualmente a evasão escolar é mais visualizada no ensino médio. A partir disso, a gente avança para o período da Constituinte, em que o autor Lobo Neto vai indicar que existiam duas vertentes principais em disputa no período da elaboração da Constituição Federal de 1988, no âmbito da educação ali. A gente tem uma vertente mais reformista, que propunha uma educação, o desenvolvimento e implementação de um modelo de educação emancipatório, com formação integral do ser, contemplação das necessidades do aluno trabalhador e ampliação dos direitos sociais, sob a perspectiva de integralidade, né, que compõe a previsão ali dos direitos sociais que consta na nossa Constituição de 1988. E havia também uma vertente modernizadora, que apresenta uma perspectiva liberal e que propõe uma ampliação do mercado privado em todos os setores, né, inclusive os da ordem social e das políticas públicas de educação, né. Há também uma proposta, né, dessa vertente de transferir os custos formativos para os trabalhadores e favorecer o trabalho capitalista. Ainda assim, a Constituição de 88, né, a partir da sua promulgação, ela vai preconizar a universalização dos direitos sociais e o direito incluído aí da educação. Na década de 90, a gente tem um aprofundamento das propostas neoliberais relacionadas ao processo de endividamento brasileiro e da sua necessidade de submissão aos interesses dos organismos internacionais, que vão influenciar também esse processo. E a gente tem aí, por conta do presidente Fernando Henrique Cardoso, o decreto 2208, né, de 97, que vai ampliar a separação entre o ensino profissional e o ensino médio. Houve uma fragmentação dessa forma, né? Ampliou a fragmentação da formação técnica, reduzindo a integração curricular e a formação integral dos trabalhadores. Então, nesse período, a gente tem redução do Estado na oferta de qualificação técnica integrada, expansão do mercado privado na educação profissional e a precarização das condições de formação dos trabalhadores. Quando o presidente Luiz Inácio da Silva é eleito, há uma tentativa, durante o período de governo Lula, de reverter esse processo de separação do ensino técnico ao ensino médio, a partir do decreto 5.154 de 2004. O objetivo era revogar o decreto anterior do presidente Fernando Henrique Cardoso e reunificar o ensino médio, o ensino técnico ao ensino médio, integrando ciência, trabalho e cultura para a transformação cultural da educação, né, estrutural da educação. Porém, na realidade, o que aconteceu foi que essa separação permaneceu, e isso aconteceu por conta da disputa dos setores progressistas e conservadores, que promoveram um impedimento da implementação plena dessa unificação. Isso gerou um boom de cursos profissionalizantes desintegrados do ensino médio. Então, a gente passa a ter, principalmente, ofertados pelo setor privado. E aí tem também, né, nesse período de desenvolvimento, no texto, né, da discussão da Cássia Coenzer, né, em diálogo também com os outros atores, que vai falar um pouco sobre como a influência das mudanças no mundo do trabalho causam impactos nas políticas de educação. Então, ela vai trazer e falar um pouco sobre as mudanças no trabalho, que se transforma, se reconfigura a partir da demanda de trabalhadores que sejam mais flexíveis para desenvolver trabalhos flexibilizados, que vão ser precarizados em relação ao esforço de trabalho
dos profissionais. Então, já não vai se ter mais a segurança empregatícia que existia em períodos anteriores. O trabalho flexível ele vai exigir trabalhadores versáteis, dinâmicos e capazes de se reinventar conforme a necessidade da produção. Essa flexibilização que precariza o trabalho se dá a partir da criação de contratos temporários, pejotismo, teletrabalho, trabalho informal disfarçado de empreendedorismo, avanço tecnológico que vai intensificar os níveis de exploração, diminuindo a quantidade de trabalhadores, aumentando a quantidade tecnológica, porém fazendo com que esses trabalhadores que permanecem tenham cada vez mais um nível de intensidade do trabalho, né? Mais intensificado ali o seu trabalho, consumindo inclusive o tempo livre que esses trabalhadores deveriam ter. No mercado privado, a gente teve um boom de cursos rápidos, sobretudo nos anos 2000, cursos livres, cursos profissionalizantes que foram criados para atender a demanda de qualificação contínua a que esses profissionais passam a ser expostos, né, os trabalhadores, de um modo geral. E a necessidade do mercado do desenvolvimento de múltiplas competências, né? Então, todas essas demandas e esses processos fazem com que os trabalhadores precisem não apenas agora ter a sua formação em determinado campo, mas ter a compreensão de temas transversais ou correlatos ao trabalho desenvolvido e, muitas vezes, até a possibilidade de mudar de profissão a depender das necessidades de profissão e das mudanças no mundo do mercado de trabalho. Então, isso vai impactar a educação de maneira que o Estado ele não vai conseguir ofertar uma educação de qualidade que atenda todas essas necessidades, e aí ele vai ser complementado ali pelo setor privado com os cursos rápidos, os cursos livres, né, que vão tentar atender essa demanda. Diante disso, né, os autores trazem aí as suas perspectivas críticas, né, com destaque, no caso da Coenzer, né, a afirmação de que as políticas de expansão são insuficientes para atender às necessidades do capital e, ao mesmo tempo, para atender às necessidades dos trabalhadores. E isso gera uma precarização nos processos de ensino e nos processos de trabalho. Lobo Neto ele vai fazer essa análise histórica, né, das disputas dos conceitos do campo disputas no campo educacional e os conceitos de toyotismo e de polivalência e produtividade, como eles mascaram a exploração e redução de força de trabalho formal que a gente tem na nossa sociedade atual. E o Gaudêncio Frigoto, que vai trazer, né, acrescentar esse debate como a proposta internacional orienta as políticas brasileiras devido à situação de subalternidade do país em relação aos países centrais do capitalismo. Como conclusões, então, há uma defesa, né, de que trabalho e educação estão interligados, então, à medida que ocorrem mudanças no mundo do trabalho, também ocorrem mudanças no campo da educação, porque um complementa o outro. É necessário que se façam avanços que priorizem a formação plena dos trabalhadores com identidade própria e autoconhecimento e compreensão da sociedade, até para que eles possam desenvolver um trabalho mais qualificado e consciente. E para isso, né, propõe-se a formação integral, que vai fomentar, né, o desenvolvimento da identidade própria desses trabalhadores, o desenvolvimento de políticas públicas que possam garantir condições dignas de trabalho, emprego qualitativo e exercício pleno da cidadania, e uma transformação estrutural que seria necessária para superar esses processos de exploração dos trabalhadores. É isso. Muito obrigada.